Guarda bem. Se veja como Deus te vê. Se veja como Deus te vê. Isso aqui não vai ser bem uma pregação, vai ser uma aula, né? Vai ser uma aula. Glória a Deus pelos louvores que foram entoados aqui, que tem tudo a ver com essa palavra. Tudo a ver mesmo. Obrigado, Rodrigo, obrigado, pastor Robson. Tem tudo a ver com essa palavra. Se veja como Deus te vê. De acordo com a velha aliança, o homem era aceito por Deus mediante sacrifícios. Hoje, a igreja vive uma nova realidade em comparação ao povo da velha aliança. Na velha aliança, Deus não tinha filho, Deus tinha um povo. Mas na velha aliança, Deus sempre falou de um filho. Entende? Entende isso? Por que essa diferença? Na velha aliança, os homens tinham que fazer para serem aceitos. Quem já leu o livro de Levítico vai entender o que eu estou falando. Os 6 primeiros capítulos fala de você fazer para Deus te receber. Fala de você sacrificar, de você ter atitudes, enfim, se movimentar para Deus te receber. E dependendo daquilo que você estivesse oferecendo para Deus, seria condicional Ele te aceitar ou não. Tinha que ser algo muito bom, muito perfeito, para que Deus aceitasse aquela pessoa. Na nova aliança, nós fomos feitos. Nós fomos feitos. Pastor, eu não entendi. Se não foi o penúltimo louvor, disse que pelo sacrifício de Jesus nós nos tornamos co-herdeiros. Pelo sacrifício fomos feitos co-herdeiros. Por isso que eu digo, gente, precisamos prestar atenção no que estamos cantando. Às vezes você canta uma palavra profética para a sua vida, mas você não entende. Precisamos entender que o louvor não é apenas uma música para a gente cantar, celebrar. Não. O louvor está falando a nosso respeito. O louvor está falando a respeito daquilo que Deus fez por mim e por você. O louvor é uma palavra que eu e você declaramos em respeito em relação à nossa vida. Quantos aqui se tornaram filhos de Deus pelo sacrifício de Jesus? Você não cantou isso aqui? Você não acredita que isso é uma verdade para a sua vida? Então a gente precisa entender que isso é a nossa realidade. Agora eu sou filho, porque Jesus morreu, Jesus derramou seu sangue, me comprou, me resgatou, me tirou das trevas e me levou para o reino. Olha só, quanto você pagou de passagem por esse translado? Qual foi o preço que você pagou? Para você ir daqui para Barra, quanto você paga? Se for de metrô tem um valor, se for de ônibus é outro. Mas você saiu do império das trevas para o céu, qual foi o valor? Cara, é algo muito bonito isso, muito legal. A gente entender o que Jesus fez e esse feito de Jesus, aonde a gente se encaixa. Aonde a gente se encaixa. Então, mediante o sacrifício de Jesus, eu fui. Mediante o sacrifício de Jesus, eu fui. Eu fui comprado, eu fui redimido, fui resgatado, fui restaurado, fui perdoado, fui abençoado, fui transformado. Quantos acreditam nisso? Ok? Mediante o sacrifício de Jesus eu fui favorecido. Hebreus capítulo 9, versículo 24, na versão King James, diz assim: pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Em outras versões, essa palavra benefício, ela é apresentada como favor.
Então veja que, pois Cristo não é um santuário erguido por mãos humanas. Quem lembra de uma revista que nós tivemos uma lição aqui sobre o livro de Hebreus? Quantos lembram disso? A gente falou muito sobre a comparação do tabernáculo que Moisés construiu em relação a este santuário que Cristo adentrou. Porque quando Moisés construiu aquilo que ele construiu, Deus deu para ele a planta e disse assim, faça tudo conforme o modelo que eu te dei, porque estava apontando para isso aqui. Moisés, ele construiu lá o tabernáculo, mas existia um homem consagrado, separado para entrar ano após ano naquele lugar. Pelo sangue de animais, aquele homem fazia o sacrifício, derramava o sangue, aspergia nas partes necessárias e adentrava ao Santo dos Santos. Mas a gente percebe que Hebreus está falando para a gente que aquilo que Êxodo diz era simplesmente uma sombra, era uma réplica, uma representação do verdadeiro. O verdadeiro sumo sacerdote, Jesus, o verdadeiro templo, o céu. Então, alguém tinha que adentrar no Santo dos Santos em favor de alguém, para o benefício de alguém. O sumo sacerdote adentrava naquele Santo dos Santos em favor do... O sumo sacerdote adentrava... Se esse... é porque o pecado do povo não tinha sido perdoado. Mas se o sumo sacerdote saísse, o povo festejava, porque Deus aceitou de volta. Mas a gente percebe que Jesus entrou a um santuário não feito por mãos humanas para nos favorecer, para nos abençoar, para interceder por nós, para declarar para Deus aquilo que nós fomos feitos nele. Não tem nada a ver conosco. Tem uma música que a gente canta, tem tudo a ver com ele. E glória a Deus que tem tudo a ver com ele. Senão a gente ficaria todo saidinho. Fui eu que fiz, eu que consegui, eu conquistei. Viu, pastor, a minha oração deu certo. Viu, eu orei por fulano, fulano foi curado. Não foi tua oração, foi a fé do fulano em Jesus Cristo que curou ele. Você só foi um canal que facilitou esse negócio. Aí olha o que Provérbios diz a respeito disso. Presta atenção nessa palavra de Provérbios. Provérbios 8, versículos 35 e 36. Porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor de Deus. Versículo 35. Toda pessoa que me encontra acha a vida, e ao achar a vida, ela ganha o favor do Senhor. 36. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos que me desprezam amam a morte. Veja que essa palavra profética de Provérbios aponta literalmente para Jesus. Aponta literalmente para o sacrifício de Cristo. E eu preciso compreender que se eu acho Jesus, eu acho vida. E ao achar Jesus, que é a vida, obviamente vem no pacote os favores de Deus. E quando a gente fala de favor de Deus, a gente não deixa nada de fora. A gente precisa compreender que, mediante o sacrifício de Jesus, eu conquistei tudo. Eu sou beneficiado de tudo. Eu só preciso pôr a minha fé em prática. Eu só preciso crer que isso é uma realidade para mim, como igreja, como filho. Gente, vamos lá. Você deixaria seu filho sofrer e não fazer nada?
Quem teria essa coragem? Pai, mãe, levanta a mão, diz amém. Entende esse negócio? Jesus mesmo disse: nós que somos maus, sabemos o que? Dar boas coisas, boas dádivas aos nossos filhos. Aí Jesus fala: imagine o vosso Pai que está nos céus, não vos dará juntamente com Ele o Espírito Santo e todas as coisas? Todas as coisas, não são algumas coisas. Todas as coisas, não são algumas. Às vezes a gente fica assim: não, Deus vai me dar isso, mas isso aqui eu acredito que Ele não vai me dar. Deus vai me abençoar aqui, mas nessa área aqui Ele não vai abençoar. Gente, Jesus disse: o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo e juntamente com Ele todas as coisas. Favor. Em Cristo eu sou favorecido. Em Cristo eu sou abençoado. Em Cristo eu sou redimido. Em Cristo eu sou curado. Em Cristo eu sou liberto. Em Cristo eu sou justificado. Porque não depende mais do meu sacrifício, depende da minha fé. Depende da minha fé. Sem fé, amém, igreja? Mediante o sacrifício de Cristo, eu fui santificado. Olha o que Hebreus 10, versículos 9 e 10 diz para a gente. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Assim, ele cancela o primeiro padrão. Qual era o primeiro padrão? Aquele primeiro padrão do faça, aquele primeiro padrão do sacrifica, aquele primeiro padrão de outros serem sacrificados para que eu fosse beneficiado. Então Jesus veio para cancelar o primeiro padrão, para estabelecer o segundo padrão. O segundo padrão era Ele, o próprio Jesus, o próprio sacrifício, a própria oferta, o próprio sumo. Tudo se resume na pessoa de Jesus. Jesus era o cordeiro, Jesus era o sacrifício, Jesus era o sumo sacerdote, Jesus era a oferta, Jesus era o ápice da remissão de pecado do ser humano. Então Jesus, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Aí o versículo 10 diz assim: por essa determinação de quem? De Deus. A determinação de Deus foi essa: Jesus, você vai, porque o que os homens fizeram até hoje não conseguiu mudar a história deles. Então você vai lá, muda a situação, se oferece, tá? Faça o que tem que ser feito como sumo sacerdote, como cordeiro, como oferta, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação, para que haja um reconhecimento, para que haja fé. Para que haja fé. Por essa determinação, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Olha só, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. E houve um silêncio no céu. Quem tem o Espírito Santo aqui? Feche os seus olhos. Pai, assim como o Senhor revelou essa verdade no meu coração e no meu espírito, assim como o Senhor falou claramente comigo a respeito dessa palavra, que o Senhor faça uma mudança extraordinária no coração, na mente e no espírito de cada um dos teus filhos aqui nessa manhã. Explicitamente a tua palavra está nos declarando que se nós olharmos simplesmente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós seremos galardoados.
nós seremos abençoados. Nós alcançaremos aqui nessa terra o teu favor pleno. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo pela tua igreja. Como está escrito na tua palavra, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E nós clamamos nesta manhã: seja a nossa vida dirigida por esse Espírito de fé que veio do céu para habitar em nós, do qual o Senhor nos fez templo e morada, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Porque parece que compreender o que Jesus fez para a igreja atual é difícil. Mas por que é difícil? Porque queremos compreender tudo isso de uma forma racional. Se nós raciocinarmos muito para entender aquilo que é aceito por fé, nós vamos pirar e não vamos entender. Foi como o pastor falou aqui no domingo passado: aceita o perdão de Deus e viva uma vida abundante. Meu irmão, se eu não entender que mediante essa oferta do corpo de Jesus eu fui perdoado, e através do perdão eu recebo a santificação por meio desse sacrifício. Olha, vou abrir aqui uma aspa. Quando Moisés ele acabou de inaugurar o tabernáculo, entenda essa palavra santificado. Tabernáculo, o sacerdote com sangue de animais aspergindo em todos os utensílios, candelabro, mesa do pães e tal. Até chegar na nós não poderia entrar. Porém, todos os lugares que foi aspergido o sangue, a Bíblia diz que se tornou santo. Veja que a santificação, ela não veio através do sumo sacerdote, mas do sangue do animal que o sumo sacerdote sacrificou, ou melhor, que o sacerdote sacrificou. O sangue do cordeiro sacrificado santificou os utensílios de uma maneira cerimonial estereóptica. Foi pelo exterior, tudo por fora. Quando o sumo sacerdote tinha que assumir dali para frente e adentrar no Santo dos Santos, era feito o mesmo processo, para que ele tivesse condições de adentrar no Santo dos Santos e santificar o lugar da mesma forma com o sangue de animais mortos. Fecha aspas. O que isso significa? Ele santificou o lugar, os utensílios com sangue. Então, quando Cristo derramou o sangue e eu aceito o sangue, recebo o sangue, entro debaixo do sangue, eu sou santificado pelo sangue, porque o sangue perfeito foi derramado por mim, vertido por mim, e isso é um privilégio, é um favor de Deus para a minha vida. Então eu preciso entender esse negócio. Eu olho para a antiga aliança e vejo o que na nova se cumpriu. Eu olho para a antiga aliança e vejo que Jesus estava sendo predito desde os primeiros livros da Bíblia até o livro, ou seja, até eu vejo aquilo que eu respeito. Não é Jesus. Respeito também. Jesus outra
santificar mediante o derramamento do sangue dele. Porque tudo que os sacerdotes e sumos sacerdotes faziam na antiga aliança eram santificados pelo sangue. Se Deus, segura isso aí. Se então Deus, pela vontade dele, quis que Jesus selasse o primeiro pena. O que valeu a pena, ou o que vale a pena, é o segundo padrão. Porque o segundo padrão é perfeito. É perfeito. Jesus. 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 Por isso que o versículo 10 diz isso. Por essa determinação fomos santificados. Levítico 28. Obedecereis aos meus decretos e os praticareis, pois eu sou o eterno vosso. Dia após dia, ano após ano, Deus santificava. Dia após dia, ano após ano, Deus santificava. Por que isso repetidas vezes? Porque repetidas vezes o povo entrava no erro. Isso não quer dizer que a gente não falhe, que a gente não erre, que a gente não peque. A gente peca, a gente erra, a gente falha. Mas a nossa consciência, a nossa natureza não é mais a pecadora, não é mais a pecaminosa. A nossa natureza é a de Cristo. A nossa natureza é de Jesus. Quem tem o Espírito Santo vive a natureza de Cristo. Errar faz parte do percurso, errar faz parte do processo. Mas eu não posso morrer, eu não posso me sepultar, eu não posso me encavernar e dizer: Deus, acabou. Não posso. Porque existe um projeto de Deus para a minha vida. Existe um propósito de Deus para a minha vida. Então Deus, ele santifica a mim e a você todos os dias. Não tem nada que o homem faça para que ele possa se santificar por si mesmo. Não tem nada. Pastor, João 17:17, Jesus é bem claro: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer se santificar, filho? Come a Bíblia. Pastor, eu não tenho fome. Azé é seu, vai morrer de fome. Pastor, eu queria ser igual a você. Não queira ser igual a mim, porque Deus fez você com o seu DNA, com as suas estruturas, com o seu jeito, do jeito que você é. Deus quer que você seja você, mas Deus quer que você seja santo na palavra dele. Palavra de papel, escrita, a Bíblia. Isso aqui é muito bom. Mas a palavra viva, Jesus, é tudo. Como eu faço isso, pastor? Precisa fazer. Você já é feito, agora viva. Lembra quando você era criança? Isso para os mais adultos, para os mais velhos. Você falava assim: eu quero crescer, vou fazer o que eu quero. Virava para o pai e para a mãe: deixa eu completar 18 anos, eu vou morar sozinho, vou me virar. Aí hoje, que saudade de quando eu era criança. Porque crescer gera responsabilidade, amadurecer gera responsabilidade. Igreja, precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos assumir a nossa responsabilidade como filho de Deus. Jesus veio para fazer uma coisa e fez. A igreja está aqui para fazer uma coisa, ela precisa fazer. Precisa fazer. Não pode a igreja ficar parada, estática. O que vai acontecer agora, pastor? E aí, pastor, qual vai ser a próxima programação? Pastor, como é que vai acontecer? Pastor, estou esperando. Só o pastor não, a igreja está aqui. A igreja diz, a teologia diz que a igreja é um organismo vivo. O organismo vivo se move. Não é o pastor a igreja somos nós. Então nós precisamos nos mover. Como?
vamos? Para onde nós vamos? O pastor tem a direção, precisamos segui-lo. Veja que Jesus disse: eu vim para fazer a tua vontade. Nós precisamos entender que a visão dada a Deus, a visão que Deus deu ao pastor é a visão que a gente precisa acompanhar. Deus deu uma visão para esse homem, então precisamos acompanhar. Pastor, não concordo, não importa, acompanha. Eu não aceito, não importa, acompanha. Não estou entendendo, não importa, acompanha. Eu 12 entendendo muito, acompanhar. Não acompanharam. E qual foi o resultado? Os caras viram que lá na frente valeu a pena. Essa visão. Olha só, a santificação é um processo que começa quando alguém aceita Jesus como Salvador e só será completa na ressurreição. Santificação é o processo da purificação de pecado, ou seja, dia após dia, gente. Quando a gente fala de santificação, a gente fala de um processo diário. Um processo diário. Um processo diário. O pastor fala do TSD, o momento a sós com Deus. Todo dia ele bota uma palavra lá no grupo. Todo dia alguém bota uma oração, bota um versículo bíblico. Por quê? Para estimular a igreja a se santificar, a crescer em fé, a ter ousadia, a se conhecer em Cristo. Eu preciso me conhecer em Cristo. Você precisa se conhecer em Cristo. Esse é o diferencial do homem e da mulher de Deus, quando este ou esta se conhece em Cristo. Igreja não santifica, pastor não santifica. O que santifica é a palavra, é Jesus, é um processo. O que cura é o remédio dado na dose exata. Na dose exata. Meu irmão, tu quer ser santo? Quer ser santo? Vai para a palavra. Vai para a palavra. Aí a palavra vai te ensinar a orar. A palavra vai te ensinar a amar. A palavra vai te ensinar a obedecer. A palavra vai te ensinar a ser crente. Vai te ensinar a ser pai. Vai te ensinar a ser mãe. Vai te ensinar a ser funcionário. Vai te ensinar a ser patrão. Cara, a palavra tem resposta para tudo. Nos ensina tudo. Essa palavra. Mas tudo é um processo. Ninguém nasce sabendo. Ninguém sabe tudo. É um processo. Um pouco a cada dia. Para a gente encerrar. Mediante o sacrifício de Cristo, eu fui aperfeiçoado. Pastor, eu estou longe disso aí. Eu sei. Jesus, ele ensinando o povo, ele disse algo que a olho nu é muito impossível, mas pela fé se pode viver. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Olha que prova Jesus deu para a gente. Aí como Jesus conclui isso? Como Jesus conclui isso? Ele não falou nenhum absurdo, ele não falou nada de extraordinário. Jesus falou 3 coisas para dar fundo a isso que ele estava ensinando. Ame os vossos inimigos. Ore pelo que vos perseguem. Bendiga aos que vos maldizem. Foi isso que Jesus falou para dar pano de fundo a essa perfeição. Aí eu pergunto para você, é fácil praticar essas 3 coisas? É fácil, sim ou não? Mas Jesus disse, seja perfeito, assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aí ele continua o ensino. Orai pelos que vos perseguem. Bendizei aos que vos maldizem. E amai os vossos inimigos. Tá difícil até de amar o amigo, que dirá o inimigo. Mas por que Jesus disse isso? Com um viés.
quando a gente começa a se relacionar com essa palavra e a gente começa a entender o processo da santificação, deixa de ser uma ação humana, passa a ser uma ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. E a gente começa a praticar sem perceber. Só quem tem experiência com a palavra consegue, a longo, a médio ou a curto prazo, cumprir esses ensinamentos de Jesus. Agora, sem o relacionamento com essa palavra, tudo que a gente tem a dizer, não consigo. Por quê? A gente tenta fazer com a nossa natureza humana e não com a natureza de Cristo. Hebreus 10:14 diz assim: porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Já aperfeiçoou, gente. Já aperfeiçoou. Agora a questão é: você crê? Preciso crer. Eu preciso crer. Colossenses 1, 27 e 28, Paulo diz o seguinte para a igreja: a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. 28, a ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em quem? Não vai dar para você falar. O homem é perfeito em quem? Em Cristo. Não é na igreja. Meu irmão, pega essa. Em Cristo, dia após dia, cada vez mais de Cristo, cada vez mais de Cristo, cada vez mais de Cristo, eu vou aperfeiçoando, eu vou melhorando, vou santificando, vou crescendo, vou amadurecendo, vou mudando, vou transformando, vou melhorando. Eu vou para a igreja porque na igreja eu vou ser melhor. Não vai! Não vai! Parece heresia o que eu estou falando, mas não é, não vai. Eu só consigo ser melhor com Jesus. Eu só consigo crescer com Jesus, só consigo ser melhor com Jesus, só consigo ser obediente com Jesus, só consigo amar com Jesus. Não são lugares e coisas que me tornam melhores, mas Jesus, com a palavra, me molda. Não é ter um bom relacionamento amoroso, não é ter boas amizades, não é ter dinheiro, não é ter uma vida boa, que me torna uma pessoa feliz, que me torna uma pessoa bem-sucedida, que me torna uma pessoa próspera. É ter um relacionamento íntimo com Jesus. Muda toda minha estrutura. Porque o Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós proclamamos, aconselhamos e ensinamos a cada pessoa, individual, meu irmão, a cada pessoa, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus. Você acha que eu, pastor Robson, pastor Eberson, quem ministra aqui, nós não temos esse cuidado para que a gente possa trazer uma boa palavra e apresentar vocês perfeitos em Jesus? Para mim, eu não ministro para que você creia no que a palavra diz e, consequentemente, você entenda que essa palavra precisa entrar no teu espírito, gerar fé para você. Em Cristo, você entenda que você está sendo aperfeiçoado. Eu só consigo entender isso quando eu abro meu coração para a obra sobrenatural do Espírito Santo que já habita em mim. Por isso que Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo que habita em vós, porque é possível apagar. É possível apagar o Espírito Santo. Quando a gente não dá crédito àquilo que a palavra de Deus diz, a gente praticamente está
matando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sobrevive por meio da palavra. O Espírito Santo sobrevive em nós por meio da palavra. Jesus não colocou o Espírito Santo em nós de graça, nem à toa, tem um propósito. Eu alimento o Espírito Santo com a palavra, o Espírito Santo me fortalece contra as coisas desse mundo. Eu abasteço o Espírito Santo com a palavra, o Espírito Santo me fortalece contra as coisas desse mundo. Encerramos aqui. Entenda. Eu alimento o Espírito Santo com a palavra. O Espírito Santo me dirige na vida. Pastor, é difícil, né? Não. O pastor falou aqui há 3 domingos atrás. 2 domingos atrás. É uma questão de querer. Quando ele começou a série de mensagem, saia da caverna. Precisamos sair dessa caverna do comodismo, de esperar que tudo vem do pastor. Não. 10% só sai da gente. 10% sai da gente. O resto é com você. Por isso que Jesus em Lucas 8,18 disse: atentem bem, maneira que em outra versão ouvis. Mas tem muito mais responsabilidade quem ouve. Para mim, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então eu preciso dar crédito depois de vocês. Depois tu confere lá, Lucas 8,18. Vê depois como ouvis. Jesus dá uma dura. Como é que vocês estão entendendo o meu ensinamento? Como é que vocês estão praticando aquilo que eu estou ensinando a vocês? Vê depois como vocês estão ouvindo. Para depois não dizer assim: pastor, o senhor falou uma coisa assim, assim, assim. Que não é bem assim, querido. Tudo está com referência na palavra. Glória a Deus que nesse lugar tem homens que amam a palavra. Louvor, pode subir, por favor. Diáconos, por favor. Qual é o sentido, ou qual foi o sentido da obra redentora de Jesus? Qual foi o sentido? Único e simples: me aproximar de Deus. Me aproximar de Deus. Analogicamente falando, Adão criou uma ruptura nessa intimidade. Adão criou uma ruptura. Se passaram eras e eras, séculos e séculos, os homens não conseguiram retornar para Deus como era Adão no princípio, perfeito. Veio Jesus, o último Adão, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. O último Adão. E venceu o último e o mais forte dos adversários, a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, pecado, a tua vitória? Tragada foi na cruz. Então Jesus veio para nos aperfeiçoar nele, para que eu e você tivéssemos de novo a intimidade que Adão abandonou. Foi isso que Jesus fez.
E uma pergunta assim, bem humana, bem tosca: quem você põe na mesa da sua casa? Os íntimos ou qualquer um? Os íntimos ou qualquer um? Os íntimos, não é isso? A mesa é para os íntimos. Você é íntimo de Deus, cara. Você é íntimo de Deus. Não se acha o patinho feio do reino celestial, não, porque no reino celestial não tem patinho feio. No reino celestial tem filho e filha amada. No reino celestial tem filho e filha amada. E você está incluído nisso. Pai, eu louvo o teu nome por cada elemento. O pão que representa o sangue de Jesus, que foi cortado, vertido, que foi dilacerado naquela cruz. Esse suco, esses cálices que representam o sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, para a purificação dos nossos pecados. Porque na antiga aliança os sacrifícios cobriam o pecado. Na nova aliança o sacrifício remove o pecado. Senhor, então eu te peço, nos dê uma consciência de filhos ao celebrarmos esse momento. Porque para muitos é até um momento constrangedor, porque trazem à memória a culpa, trazem à memória o pecado, trazem à memória tantas coisas negativas, mas nunca conseguem enxergar se na cruz, não, eu fui perdoado, fui redimido, fui restaurado, eu fui comprado, eu fui liberto, santificado. Não, Deus, é isso que nós precisamos trazer à memória. A Eclesiastes diz: trazer à memória o que me dá alegria, o que me dá esperança, não o que me causa dor. Pai, abençoa-nos com a alegria de sermos teus filhos. Senhor, é tão difícil o crente se alegrar por ser teu filho, mas nessa manhã eu profetizo: derrama nesse lugar a alegria de ser teu filho. Porque nós cremos que somos o que somos em Cristo Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.